Na aula passada, nós tivemos a participação da professora Mônica e ela nos explicou qual era o contexto histórico, social da Grécia. Ela nos falou das contribuições, do legado deixado da Grécia até hoje. E nós vimos que nesse período foi pela primeira vez, não só na matemática, mas também nos outros campos de conhecimento, que o homem começou a formular questões fundamentais. Ele começou a perguntar o porquê de muitas coisas. Então, na área da matemática, começaram a fazer perguntas como: por que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais? Por que o diâmetro de um círculo divide o círculo no meio? Nós vimos que na época do Oriente Antigo, os egípcios, os mesopotâmios, eles não justificavam. Eles apenas mostravam como que as coisas eram feitas, mas eles não mostravam o porquê. Eles apenas me ensinavam como faziam. Eles davam uma receita de como chegar no resultado, mas não diziam o porquê. Então vai ser nesse momento em que vai surgir uma matemática mais demonstrativa. Então eles vão ter experiências, vão ter tentativas de demonstrar o porquê das coisas. Então vai ser nesse contexto que vai nascer uma matemática mais dedutiva. Então vai ser nesse momento, então, nessa atmosfera de racionalismo que vai nascer então a matemática demonstrativa. E seguindo a tradição, a geometria demonstrativa ela vai começar com Tales de Mileto. O Tales de Mileto, além de ser filósofo, ele também era matemático. E ele teve uma reputação em que ele era considerado conselheiro, engenheiro, homem de negócio, filósofo, astrônomo. Então, Tales de Mileto ele contribuiu muito com o conhecimento que nós temos hoje. Então, Tales de Mileto ele vai ser o primeiro personagem conhecido a quem se associam descobertas matemáticas. Em geometria, acredita-se então que ele demonstrou os seguintes resultados. Então, vamos lá. Quais foram os resultados que o Tales de Mileto conseguiu demonstrar naquela época? Ele conseguiu demonstrar que dois ângulos opostos pelo vértice são iguais. A gente conhece isso aqui bastante na matemática, não é? Ele também conseguiu demonstrar que qualquer diâmetro divide o círculo em duas partes iguais. Ele demonstrou que qualquer ângulo inscrito em um semicírculo ele vai ser reto, ou esse ângulo. Enfim. Ele também vai demonstrar que em um triângulo isósceles os ângulos da base são iguais. Ele também trouxe a relação dos triângulos semelhantes. Ele vai dizer então que em triângulos semelhantes os lados homólogos são proporcionais. Quando a gente fala de lados homólogos, a gente está falando que os lados correspondentes. Então os lados correspondentes vão ser proporcionais. Aí a gente conhece essa formulazinha aqui que a gente usa quando está falando de triângulos semelhantes. E Tales de Mileto também fez essa descoberta em relação aos triângulos congruentes. Dois triângulos que tenham um lado e os ângulos a ele adjacente respectivamente iguais, são iguais. Quer dizer, isso está dizendo a nossa condição de congruência. Quando a gente estuda congruência de triângulos, a gente está falando que esses triângulos eles são iguais. E esse caso aqui de congruência que ele está falando é o nosso caso que a gente conhece ALA. Então, ângulo, lado, ângulo. Então, foi esse resultado aqui que Tales de Mileto trouxe. Então eu mandei um texto para vocês falando um pouco mais sobre a vida de Tales de Mileto, as descobertas que ele fez. Então, segundo os estudos, Tales começou sua vida como mercador, tornando-se rico bastante para dedicar a parte final da sua vida ao estudo e algumas viagens. Diz que então ele viveu por algum período no Egito e despertou a admiração ao calcular a altura de uma pirâmide por meio de uma sombra. Vamos ver aqui. Então, como que foi que Tales de Mileto calculou então a altura de uma pirâmide por meio de uma sombra? Então, aqui a gente vai ter uma pirâmide e aqui a gente vai ter a projeção da sombra dessa pirâmide. Então, dependendo do horário do dia, dependendo da posição que o Sol se encontra, vai ter uma projeção aqui da sombra da pirâmide. E usando o bastão, o Tales aplicou todos os seus conhecimentos daquela época sobre os segmentos proporcionais. Então, como que foi que Tales de Mileto resolveu esse problema? Então, ele sabia medir então o tamanho da projeção dessa pirâmide. E utilizando o conhecimento que ele tinha sobre os segmentos proporcionais, ele sabia então que a razão, ou seja, a divisão entre a altura desse objeto e o comprimento da sua sombra, vai ser a mesma para todos os objetos. Então, se ele sabia que essa razão é sempre a mesma,
O que ele fez? Então ele colocou um bastão, em que ele conseguia saber a medida desse bastão, e calculou a projeção desse bastão. Antigamente, é claro que antigamente não existia uma régua, não existia uma fita métrica. Então ele utilizava uma vara para medir, ele sabia as unidades dessa vara, e aí ele utilizava essa vara para medir então o tamanho da sombra do bastão e o bastão, e assim ele também mediu o tamanho da sombra da pirâmide. Provavelmente, vocês já devem ter visto esse tipo de problema em matemática ou em física, não sei, eu acho que vocês já viram esse problema em algum lugar antes. E provavelmente vocês devem ter visto esse tipo de problema aqui, em que a gente vai querer saber a altura desse prédio, sabendo a projeção da sua sombra. Aí, geralmente, nesses problemas de matemática, a gente vai saber a altura da pessoa e a projeção também da sombra dessa pessoa. E como é que a gente sabe calcular esse tipo de questão? Foi aí que o Thales trouxe a sua contribuição, que a gente conhece hoje como Teorema de Thales. Então, nesse tipo de problema aqui, nós podemos resolver usando o Teorema de Thales. E o que diz esse Teorema de Thales? O Teorema de Thales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Então aqui eu tenho as retas paralelas, aí eu tenho duas retas transversais. Essas duas retas transversais vão estar cortando essas retas paralelas, e os segmentos formados eles vão seguir uma certa proporção. Então vocês provavelmente já devem ter visto sobre o Teorema de Thales. E onde que a gente vai aplicar o Teorema de Thales? Então nesse tipo de questão aqui. Então vamos lá então tentar resolver essa questão aqui usando o Teorema de Thales. Então vamos lá. Vocês conseguem ver aqui que quando a gente fizer a projeção do prédio, a gente está formando um triângulo retângulo aqui. E se a gente fizer também a projeção da pessoa que estiver em pé, a gente também vai formar um triângulo retângulo bem aqui, ó. E esses triângulos retângulos vão ser semelhantes. Mas vamos tentar enxergar primeiro aonde que vai estar essas retas transversais. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem então uma reta aqui. Aqui a gente tem a projeção do prédio. E aqui a gente vai ter a projeção da pessoa que estiver em pé. Aqui, que essa distância aqui, que é o tamanho da sombra, ele vai ser 40 metros, nesse exemplo aqui. E esse segmento aqui, que é a sombra da pessoa em pé, vai ser 4 metros. Então, seguindo o Teorema de Thales, a gente tem que esses dois lados aqui vão ser proporcionais, certo? Sabendo então que aqui a gente vai ter a altura do prédio e aqui a gente vai ter a altura da pessoa, a gente então tem que esses dois lados são proporcionais, a gente tem que aqui tem um ângulo reto, aqui também tem um ângulo reto, porque são triângulos retângulos, e a gente também sabe que pelo Teorema de Thales, que esses ângulos aqui, ó, eles são congruentes, eles vão ter a mesma medida. Esse foi um dos teoremas também que Thales provou. Então a gente tem que esses dois triângulos são semelhantes. Então se a gente sabe então que esses dois triângulos são semelhantes, a gente não pode estar utilizando a nossa relação de triângulos semelhantes. Então a gente vai saber aqui que a altura H, e aqui eu vou chamar de altura H do humano. Então a gente sabe então que a altura do prédio sobre a distância aqui, né, sobre a sombra, o tamanho da sombra, vai ser proporcional à altura do humano sobre a sua sombra. Então foi isso então que o Tales de Mileto conseguiu provar na sua época. Ele com os conhecimentos dele sobre os segmentos proporcionais, ele sabia então que a razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sua sombra vai ser sempre a mesma para qualquer objeto. Então, sabendo isso, ele conseguia então calcular a altura da pirâmide, porque ele sabia a altura do bastão e ele sabia a altura da sombra. E ele também sabia a sombra também, o tamanho da sombra da pirâmide. Então bastava então ele substituir os valores e achava o terceiro valor, que é a altura da pirâmide. Então, sabendo isso,
e que eu quero que vocês façam como atividade. Então, qual que vai ser a atividade de hoje? A atividade de hoje, então, eu quero que vocês calculem a altura dessa pirâmide, sabendo, então, que a projeção vai ser 40 metros, a projeção da pirâmide vai ser 40 metros, a projeção do bastão vai ser 4 metros, e a altura desse bastão, eu quero que você utilize a sua altura. Então, se você mede, não sei, 1,70, então a altura do bastão vai ser 1,70. Você mede 1,50, 1,57, 1,60, 1,80, 1,90. Então, a altura do bastão eu quero que vocês coloquem, então, a altura de vocês. Então, cada pessoa vai fazer essa atividade utilizando a sua própria altura. Então, esse vai ser o desafio de hoje que eu quero que vocês façam. Então, utilizando o Teorema de Tales, eu quero que vocês resolvam, então, esse problema. Só para lembrando aqui que vocês vão poder utilizar, então, essa relação aqui, essa relação de proporcionalidade.